meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto sério aqui no canal. Nós vamos falar sobre um livro específico. Nós vamos tratar de um livro que interessa a historiadores, estudiosos de história, o pessoal que está começando na graduação, mas também o pessoal que já pesquisa, que de repente quer usar um livro de consulta, o pessoal que dá aula em universidade, que de repente quer usar algum manual para dar aula também. Eu estou falando desse livro aqui, ó, As Escolas Históricas, do Guy Bourdet e do Hervé Martin, que tem também um texto nessa minha edição de 2018 da Autêntica, do Pascal Baumann, com algumas reflexões sobre a história política, a volta da história política, a renovação da história política. O que o livro se propõe? Se propõe uma viagem pela história da história, pela historiografia, pelo desenvolvimento da disciplina história ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Ele pega isso desde a Grécia Antiga, vai passando por Roma, vai passando pela Idade Média, vai passando também pela Idade Moderna, contemporânea, e como é que ela vai se desenvolvendo, né? Se tornando uma disciplina, se transformando a maneira de entender a história, como é que se faz a história e assim por diante. E o que ele faz é selecionar alguns historiadores justamente para mostrar como isso acontece e como é que esses historiadores se situam num núcleo, numa coisa que ele chama de escolas históricas. Até a Renascença ele fala sobre todas as histórias, né, de todos os países, enfim, da maneira mais geral possível. Ele vai falando sobre os vários países da Europa que vão usando a história como uma construção de cronologias, de histórias, de relatos biográficos. Enfim, ele fala de todo mundo até o Renascimento, até a Renascença. Depois disso ele começa a falar especificamente com um olhar mais especial para a França. Isso acontece especialmente a partir das filosofias da história do século XVIII, XIX, que daí ele parte mais a partir do ponto de vista francês, vamos dizer assim. Ele até fala dos de fora, né, do Hegel, dos metódicos alemães, como eles influenciaram os franceses. Ele fala do Marx, de outros caras, mas ele sempre volta para a França, ele sempre parte do ponto de vista dos franceses. Os dois, na verdade, né? Tô falando ele, mas na verdade são dois autores, e nessa edição que eu tenho, três, na verdade, porque tem mais um autor no final do livro. Uma outra coisa que a gente poderia dizer é que na primeira metade do livro os assuntos são bem resumidos, né? A viagem é mais curta em cada período, em cada fase, em cada momento, em cada historiador. A partir da segunda metade do livro ele foca mais no século XIX, no século XX, como é que essa disciplina se forma, como é que ela se estrutura, como é que ela ganha corpo, como é que ela ganha método, em alguns casos, como alguns acreditam, ela ganha teoria. E aí especificamente no século XX ele vai falar sobre o movimento dos análises, de renovação da história, de transformação, de crítica dos metódicos, dos positivistas, mas ele não deixa de fazer críticas também à escola dos análises, pela questão da dominação das instituições de estudos históricos na França. E a gente sabe que há uma dominação do pensamento dos análises, ou do movimento dos análises sobre a França, né? Sobre o ensino, a pesquisa e todos os institutos, ou uma boa parte dos institutos de pesquisa em história na França, que passa a ser dominado pelo pensamento dos análises, influenciado por eles, enquanto evidentemente uma outra parte continua, pelo menos até os anos 50, dominado pela escola metódica também na França, né? De qualquer forma, ele critica a escola dos análises nesse ponto, da dominação das instituições de pesquisa em história na França. No livro ele dá um espaço também para tratar sobre o marxismo e a relação do marxismo na história. Ele dedica também um espaço ao estruturalismo, ou os estruturalismos, né? Como é que esses estruturalismos se relacionam com a história, como é que eles influenciaram os historiadores, como é que a história pegou algumas coisas ou muitas coisas do estruturalismo e passou a usar isso na história, nas suas pesquisas. Os historiadores passaram a dialogar com os estruturalistas. Já mais para o final do livro ele vai tratar sobre a situação recente da história, os problemas, os questionamentos, as angústias dos historiadores, as muitas dúvidas que povoam a cabeça, o meio dos historiadores da pesquisa histórica. E aí o livro termina analisando a renovação da história política, falando do René Rémond, de outros autores que fazem uma luta pela volta do político, né, que tinha sido abandonado por causa da escola dos análises, por causa do combate à escola metódica, do evento, do fato, dos grandes personagens, né, e aí a escola dos análises tinha deixado a política de lado. O René Rémond e vários outros autores que fazem uma luta para trazer de volta no centro das discussões a história política. Então isso é analisado no último capítulo do livro. Bom, em geral a gente poderia dizer que o livro é muito bom, é um livro excelente, é um livro ótimo, só que a gente tem que lembrar que ele se restringe ao universo francês.
a um ponto de vista da França ou dos historiadores franceses, e aí ele deixa de lado uma série de coisas que vão acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, renovações, né, a microhistória, várias outras formas de fazer história que vão surgindo, transformações na maneira de fazer histórias, várias outras escolas históricas surgindo no mundo também. Por exemplo, ele não fala dos marxistas ingleses, do Hobsbawm, do E.P. Thompson, de vários outros caras que também são muito importantes na historiografia do século XX, mas que são deixados de lado. Ele não fala da historiografia da América Latina, das várias renovações que vão acontecendo na América Latina, América Central, na África muito menos, na Ásia, tudo isso fica fora do livro, e ele deixa claro isso na introdução, quando ele começam a dizer que a história que eles vão fazer, ela foca muito na França e propositalmente isso é feito. De qualquer forma, é um livro muito bacana, é um livro de consulta e ao mesmo tempo de introdução. Se for um historiador, se for um pesquisador, um professor de história universitário, evidentemente que o livro serve como manual, como um material de trabalho. Se for um aluno de graduação, se você for um aluno de graduação, evidentemente que o livro serve como uma introdução a muitos conceitos, a muitas terminologias, a muitas escolas históricas que se desenvolveram ao longo do tempo, especialmente na França. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, comentem, curtam, compartilhem. Vamos debater sobre o assunto, falar sobre o livro. Se tiverem sugestões também, mandem nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e tchau!